Sabe, tem uma questão que sempre aparece quando a gente fala sobre a Bíblia. Como é que pode um livro tão antigo, escrito por tanta gente diferente ao longo de séculos, ser, de fato, a palavra de Deus? Bom, hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso, nessa ideia fascinante da natureza dupla das Escrituras. Ela é, ao mesmo tempo, divina e humana. E a pergunta que não quer calar é essa. Afinal, a Bíblia é a palavra de Deus ou uma palavra humana? É a voz de Deus ditada tintim por tintim? Ou é o resultado do esforço de pessoas com toda a bagagem cultural e histórica delas? Essa é a questão central. E a resposta? Bom, a resposta pode até ser um pouco surpreendente. Não é uma coisa ou outra. É as duas coisas. E é justamente nesse paradoxo que mora a chave para a gente entender as Escrituras de um jeito muito mais profundo, muito mais rico. Parece uma contradição, né? Como algo pode ser 100% divino e 100% humano ao mesmo tempo. Mas a verdade é que essa dualidade não é um problema para a gente resolver. Na verdade, é o ponto de partida para a gente entender o jeito incrível que Deus escolheu para se comunicar com a gente. A ideia é basicamente esta. A Bíblia é ao mesmo tempo a palavra de Deus e a palavra dos seus autores humanos. Pensa assim, Deus não só jogou um livro pronto do céu, não. Ele inspirou e agiu através de pessoas de verdade, sabe? Pastores, reis, pescadores, profetas. Gente que viveu em épocas e culturas muito específicas e que usou as suas próprias palavras, seus próprios estilos para transmitir a mensagem dele. E aqui está um ponto fundamental. O fato de o texto ter essa cara humana não diminui em nada a autoridade dele, muito pelo contrário. Isso revela a sabedoria de Deus. A escolha de usar autores humanos não é uma falha no processo, entende? É uma característica intencional, é parte do plano. Ok, então, se a Bíblia tem essa natureza dupla, divina e humana, a forma como a gente lê o texto precisa levar isso em conta. Não dá para simplesmente ignorar um lado ou outro. Então a pergunta é, como ler a Bíblia de um jeito responsável, que honre essas duas dimensões? O teólogo Gordon Fee propunha um processo bem prático, em 2 passos. O primeiro passo é quase como virar um detetive do passado. A gente precisa investigar o que esse texto significava para as pessoas que ouviram ele pela primeira vez, lá atrás. Qual era o contexto da época? Depois, e só depois de entender bem esse mundo original, a gente vai para o segundo passo. O que essa mesma verdade significa para nós hoje. E essa frase aqui resume a ideia de forma perfeita. Primeiro, a gente olha para trás para entender a intenção original. Depois, a gente constrói uma ponte para o nosso mundo. Esse cuidado todo evita que a gente cometa um erro muito comum: pegar um texto antigo e forçar ele a dizer o que a gente quer ouvir hoje. A ideia é deixar o texto falar por si. E por que isso tudo é tão importante? Porque ignorar o contexto é como arrancar um fio de uma tapeçaria e tentar adivinhar o desenho inteiro. Não faz sentido, né? Fica uma coisa solta, distorcida. Agora, um estudo cuidadoso permite que a gente veja a tapeçaria completa, com toda a beleza e o significado dela. Até agora, a gente focou bastante no como ler a Bíblia. Mas tem uma pergunta ainda maior por trás de tudo isso. O para quê? Qual é o objetivo final de se debruçar sobre as Escrituras? A resposta está bem aqui, nesse contraste. O objetivo principal da Bíblia não é simplesmente nos informar, não é encher a cabeça de fatos e dados como se fosse uma enciclopédia. O coração da coisa, o propósito maior, é nos transformar, mudar quem a gente é por dentro, nosso caráter, o jeito como a gente vive. E essa transformação não é só uma jornada individual de autoconhecimento. Ela tem objetivos bem claros de comunitários: formar o caráter de um povo, levar a igreja toda a amadurecer. O foco é tanto em quem cada um de nós se torna, quanto em quem nós nos tornamos juntos. Certo, a teoria é muito interessante. Mas como isso funciona na prática, no dia a dia? Vamos dar uma olhada num exemplo concreto, a tradição Vineyard, para ver como essa forma de enxergar a Bíblia molda a vida de uma comunidade. No movimento Vineyard, essa teologia toda não fica só no livro. Ela vai direto para a prática e molda a espiritualidade do pessoal. A convicção deles é que uma vida espiritual autêntica tem que brotar direto do que a gente encontra nas Escrituras. Então, com base nisso tudo que a gente viu, fica claro que para eles estudar a Bíblia não é só uma atividade acadêmica, um exercício intelectual para acumular conhecimento. É muito mais do que isso. É um caminho de formação espiritual, uma jornada para crescer e se parecer mais com Cristo. E não para por aí. É também uma forma de se preparar para participar da missão de Deus no mundo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final.
bem forte para a gente pensar. E se a gente mudasse a nossa abordagem? E se, ao abrir a Bíblia, a preocupação não fosse tanto em encontrar todas as respostas, mas sim em começar uma jornada de transformação? É uma ideia que pode mudar tudo.